Tu sabes onde é que a maior parte dos livros deixa de fazer sentido? Não é no início, não é no final, é no meio. No meio da história. Se tu estás a escrever um livro, tu sabes que provavelmente tiveste a ideia inicial, foi incrível estares a escrever aquele bocadinho, então provavelmente, se tu estás a estudar sobre isso, vai ser um livro com um começo incrível. Nós estamos motivados, temos ali a ideia toda e ao mesmo tempo, no final do livro, é quando nós queremos dar aquele impacto gigante no leitor. Então, essas duas partes até costumam ser muito boas. O problema mesmo é no decorrer da história, é ao desenvolver o livro, porque a maior parte dos escritores iniciantes não sabe muito bem como puxar a atenção do leitor. E depois o que é que vai acontecer? A história começa a ser um bocadinho mais arrastada. Às vezes, tu deixaste pistas demasiado óbvias e ele sabe exatamente aquilo que vai acontecer no final e o leitor perdeu o interesse todo no livro. Portanto, se ele não parar de ler ali, ele até pode ler até ao final porque não gosta de deixar um livro a meio, isso acontece, mas depois não vai ler mais nenhum livro teu, se tu tiveres. Vais manchar o teu nome de escritor e isso é muito, muito chato. Portanto, neste vídeo eu vou explicar porque que os capítulos intermédios acabam por destruir completamente a tua história, se não forem bem feitos. Vou-te explicar também o erro estrutural que cria fadiga no leitor e agora, muito, muito importante, como manter a atenção mesmo sem grandes acontecimentos durante a história. E isto, sinceramente, é incrível, é uma informação que vale mesmo, mesmo muito. E no final do vídeo ainda te vou ensinar um sistema prático que garante que cada capítulo continua a puxar a atenção do leitor. E se ainda não me conheces, prazer, o meu nome é Bruno Barreira, sou um escritor de alta fantasia e o meu objetivo aqui é ajudar todo o tipo de escritores a finalmente conseguirem publicar o seu primeiro livro. Mas então, vamos lá para o que realmente importa. O problema real é quando tu tens capítulos com explicações longas, capítulos que simplesmente preparam o leitor para o que aí vem, ou então capítulos que servem apenas para ligação de eventos. E isto acontece porquê? Porque o meio, obviamente, serve para desenvolvermos a história, mas desenvolver não é adicionar informações novas, que pode ser, mas não significa que seja, também não é aprofundar o background e também não é explicar relações. Desenvolveres uma história é aumentares a pressão. Tu podes fazer isto de muitas maneiras, só que aquilo que eu quero dizer é, não é encher chouriço, digamos assim. A regra de ouro é muito simples. Cada capítulo que tu crias tem de fazer, no mínimo, uma destas três coisinhas. Então, a primeira é complicar o objetivo. Tu sabes que o teu personagem tem um objetivo, tu tens de ter a tua grande ideia, que é a ideia da história. Eu já tenho um vídeo que fala sobre isso, eu vou deixar aqui. E basicamente, tu vais ter capítulos em que o intuito daquele capítulo é complicar o objetivo do personagem. Podes ter outros capítulos que basicamente tu vais aumentar o risco. Alguma coisa nova que aconteceu que passa a fazer com que tudo aquilo que existe seja, sei lá, muito mais arriscado. Por exemplo, se o teu personagem era um mago, de repente ele ficou sem poderes. E tu vais criar um capítulo só sobre isso. A terceira opção é criar capítulos que forçam decisões. Isto é muito bom porque obviamente vai criar muita tensão no leitor. O leitor vai querer continuar a ler, que é para saber o que é que vai acontecer, para saber o que é que o personagem vai decidir, o que é que ele vai escolher. Aquilo que tu queres perceber é que no meio do livro tu não queres expandir a história. Tu queres começar a concentrar, começar a apertar a história como se fosse uma mola, estás a ver? Começar a criar aquela tensão que é para depois, quando chegar ao final, explodir com aquele plot twist incrível que tu vais criar. Agora, outra coisa que muitos escritores pensam que é criar tensão. Quando tu crias capítulos em que tens ação constante, isto também causa fadiga, porque tu não estás a dar um descanso. Isto é como uma montanha russa. Tu sobes, tu desces, tu fazes loopings, tu sobes outra vez, ficas um bocadinho direito, em que, pronto, dá para respirares um bocadinho, depois cais, e o livro vai ser um bocadinho assim. Portanto, se tu crias capítulos sempre com muita ação, também não estás a criar aquela tensão desejada. O que tu podes fazer é criares um progresso, mas ao mesmo tempo criares artrito nesse progresso. Ou seja, a personagem consegue avançar, mas ao mesmo tempo paga por isso. Pequenas coisas que vão acontecendo, seja com falas de personagens, e não precisa de ser aquelas personagens a gritarem. Simplesmente personagens que não concordam umas com as outras e o teu protagonista pode ficar sozinho por causa disso. Podem acontecer imensas coisas que não necessariamente levam o capítulo a ser um capítulo de ação. Eu acho que tu percebes aquilo que eu quero dizer. Não precisas de ter ação
para conseguires criar artrite. Depois uma coisa que tu podes fazer é dares a informação incompleta. Portanto, o leitor sabe alguma coisa, mas ele sabe que não sabe tudo. Eu sei que nada sei. Já dizia o ditado, não é? Isto, obviamente, cria tensão. Porquê? Porque o leitor quer continuar a ler para saber o que é que falta ali no puzzle. Ele sabe que há um risco muito grande, que todas estas coisas estão a acontecer e depois a partir daqui tem um leque de opções que pode ser que aconteçam e, portanto, isso vai fazer com que o leitor não pare de ler. Mesmo que tu tenhas aqueles capítulos mais parados, mas que ao mesmo tempo criam tensão, vão fazer com que o leitor não leia. Ele vai comer o livro, ele vai devorar aquilo tudo. Depois também podes criar promessas em aberto. Isto são perguntas que ainda não foram respondidas. Portanto, vai ajudar também àquilo que eu estava a dizer há pouco. Vai criar mais tensão, o leitor não sabe o que é que está a acontecer, não sabe o que é que vai acontecer e isto só vai fazer com que ele queira continuar a ler, que é exatamente para perceber. Agora eu vou-te passar uma estrutura que salva o meio do teu livro. Isto tu podes usar para cada capítulo. Então, primeiro é o que é que o personagem quer naquele capítulo em específico. Depois, qual é que é o obstáculo, ou seja, o que é que está a impedir o teu personagem de chegar ao objetivo. E terceiro, é a mudança. O que é que vai acontecer no final do capítulo que é diferente do que estava a acontecer até agora. Ou seja, quando terminar o capítulo, o teu personagem cresceu, tu aprendeste alguma coisa, aconteceu algo relevante. Se não acontecer nada de relevante, então aquele capítulo pode não ter assim muito sentido. Agora, como é que tu terminas cada capítulo deixando o leitor super curioso pelo próximo? E é exatamente isto que acontece no cinema, quando termina um filme e já deixam o final para o próximo filme. Isto acontece nas séries, quando termina um episódio e tu ficas, aí a fogo, eu tenho que ver só mais um episódio e depois tu vês mais 5. E é exatamente isso que tu vais fazer no teu livro, que é para o teu leitor, quando chegar ao final daquele capítulo, ele pensar, ok, eu vou ler só mais um. E quando o teu leitor dá por ele, já acabou de ler o teu livro. Então, cada capítulo vai terminar com um mini gancho. O gancho, basicamente, é como se fosse uma coisa que vai puxar o teu leitor para o próximo capítulo. E esse gancho pode ser uma dúvida, uma tensão emocional ou uma consequência inesperada. Por exemplo, alguma coisa correu mal e agora o que é que vai acontecer? Ou aquele personagem sabe muito mais do que devia, o leitor sabe que aquilo em específico, aquela ação em específica vai ter um preço. Depois vês qual é que é a melhor maneira de terminares o capítulo consoante a tua história. Por exemplo, tu podes terminar o teu capítulo com uma pergunta, mas não dás a resposta. Ou alguém fez uma pergunta muito importante ao teu protagonista, o teu protagonista fica indeciso e tu sabes que a resposta que ele vai dar vai mudar completamente o rumo da história e tu vais querer continuar a ler. Obviamente tu não podes fazer perguntas no final de todos os capítulos, senão o leitor percebe muito rapidamente o que é que tu estás a fazer e ao mesmo tempo não fica bem. Mas esta é só uma das maneiras. Também podes, por exemplo, fazer com que alguma coisa, lá está a parte da consequência, alguma coisa que o teu protagonista fez que correu muito mal e o início da consequência começa no final do capítulo. Por exemplo, o teu protagonista é preso e o que é que vai acontecer agora? Porque ele foi para um sítio que o impede de chegar ao objetivo e ele tem de chegar ao objetivo naquele mesmo dia, sei lá, qualquer coisa assim. Então tu vais querer continuar a ler. Agora, uma coisa que tu vais ter de ter muita atenção é o erro invisível. Porquê é que eu digo erro invisível? Porque basicamente é uma coisa que tu não vês. Isto é o quê? É a repetição disfarçada. Basicamente, se tu puseres diferentes problemas, mas sempre dentro do mesmo tema, vai parecer que é tudo a mesma coisa, mesmo que não seja. É exatamente aquilo que eu disse há pouco. Se tu terminares todos os capítulos com uma pergunta, então ao mesmo tempo tu estás-te a repetir constantemente e isso vai ser horrível. Por exemplo, se o personagem pensa sempre no mesmo tipo de problema, ou conversa sempre sobre o mesmo tema, ou sente sempre o mesmo tipo de conflito, lá está, tu estás a fazer coisas diferentes, mas sempre dentro da mesma coisa. Então isso acaba por ser muito entediante e o leitor percebe o que é que tu estás a fazer. Eu lembrei-me agora de um exemplo de uma série que eu não gostei nada, mas eu não me lembro qual é que é o nome da série. Só que eram aquelas séries em que cada episódio era um episódio individual, mas quando começava o episódio aparecia, não sei se era um vilão, algo assim do género, e basicamente tudo voltava a repetir. E no final desse episódio dava uma pista sobre o próximo, que basicamente aparecia uma pista sobre o próximo vilão, uma coisa assim. E assim, no primeiro e no segundo episódio, essa pista até servia como gancho, porque tu ficavas, ok,
o que é isto? Agora apareceu não sei quem, aí vou ter que ver. E tu vias o episódio e era mais ou menos a mesma coisa que o primeiro, só que tudo diferente. Mas a estrutura era a mesma, percebes? Incluindo o gancho. O gancho era exatamente o mesmo, ainda que aquilo que fosse aparecer fosse diferente. E quando no segundo episódio apareceu outra vez o mesmo tipo de gancho, eu já estava a ver que aquilo ia ser tudo a mesma coisa. Comecei só o próximo episódio para ter a certeza e isso confirmou-se. Então eu parei de ver a série nessa altura, até nem me lembro sequer de que série é, só que isto acontece muitas vezes, normalmente quem não tem assim muita experiência com isso, naquela série até podia ser algo intencional, mas não fica bem. Obviamente aquilo que eu estou a dizer não é escrito em pedra, ok? Eu não sou dono da razão, portanto tu tens de ter sempre a tua opinião. Se tu gostas de fazer dessa maneira, faz dessa maneira. Aquilo que eu partilho aqui obviamente é aquilo que eu tenho estado a passar, é também um bocadinho da minha opinião. Portanto, eu quero te ajudar dentro daquilo que eu sei e dentro da maneira também que eu penso, não é? Agora, outra coisa, como é que tu podes evitar a fadiga enquanto o leitor está a ler a tua história? Tu vais criar a montanha-russa. E como é que tu fazes isso? Então, a primeira coisa que tu podes fazer é ir alternando a dinâmica. Se tu tens cenas lentas, tu vais colocar muita pressão nessas cenas, porque a pessoa vai querer ler muito aquilo. E a pressão pode ser, por exemplo, um diálogo. As pessoas nem precisam estar a gritar, mas pode haver muita pressão naquele diálogo porque pode ter a ver com alguma decisão muito importante e as personagens não estão a chegar a um acordo. Agora, se tu tens muita ação, tu vais colocar muitas consequências. Eu estou a falar disto em capítulos, não é para fazeres isto no livro todo, ok? É individualmente. A técnica número 2 é mudares a fonte do conflito. Às vezes tu tens um conflito interno, que é alguma coisa que tem a ver com o teu protagonista, pode ser algum trauma que ele tenha, alguma maneira de pensar que não o deixa avançar, e depois no próximo capítulo tu já podes mudar para um conflito externo. Já não é alguma coisa que ele não queira fazer, alguma coisa que ele não consiga, é sim, por exemplo, alguma coisa que os personagens à frente dele não o deixam fazer por seja qual for a razão. Agora, aquilo que eu estava a dizer há pouco de te estares a repetir, imagina que o conflito é sempre o mesmo, é sempre o conflito interno, é sempre alguma coisa que o personagem está a pensar e não consegue avançar por causa disso. Acaba por ser repetitivo, ainda que tu mudes as coisas que ele esteja a pensar. Percebes? A técnica 3 é muito rápida e eu já disse muitas vezes sobre isto, mas precisa de ser dito. É cortas o óbvio. Se o leitor já percebeu aquilo, avança. Não percas tempo a explicar porque isso vai ser uma seca. Muitas vezes, se tu ficares a explicar, o que é que ele vai fazer? Vai tentar perceber quando é que aquilo acaba, que é para realmente continuar a leitura. Portanto, isso deixa o teu livro um bocado mais secante. Se tu fizeres muitas vezes isso, pode ser que o teu leitor pare de ler, portanto, tem muita atenção. A técnica 4, que eu também já falei noutros vídeos, é entra tarde no diálogo e sai cedo. Ou seja, tu vais evitar todas aquelas coisas de olá, bom dia, como é que tu estás? E a família? Ah, sim, está tudo bem. Então e hoje o que é que tu almoçaste? Aquela constipação que tu tinhas. É ok que isso acontece na vida real, mas nos livros tu tens de procurar um bocadinho aquela parte mais concentrada. Tu queres o que realmente importa. E o sair cedo é quando chegar àquela parte em que já toda a gente percebeu o que é que vai acontecer, tu sais, porque o resto vai ficar subentendido, tu não precisas de explicar tudo. Como eu te disse, se tu for explicar, vai chegar uma altura que o leitor vai parar de ler. Se tu criares ganchos suficientes, ele não vai fechar o teu livro, mas vai ler assim. O intuito dele é que termine a explicação, que é para ele realmente continuar a ler. E agora, como de costume, eu vou-te dizer um teste prático para tu perceberes se os teus capítulos estão a fazer sentido. Tu vais pegar num capítulo aleatório, mas tem de ser no meio do livro, vais ler o capítulo e no final vais-te perguntar o que é que mudou. Antes do capítulo e depois do capítulo. O que é que mudou na história, o que é que mudou no personagem, efetivamente qual foi a importância daquele capítulo ali. Depois, quando tu estiveste a ler o capítulo, aquilo aumentou muito mais a tensão para o decorrer da história ou foi uma coisa simples, só para encher chouriço, digamos assim? Se tu criaste uma coisa em que ao mesmo tempo está a aumentar a tensão não só no capítulo, mas no decorrer da história, tu vais fazer com que o teu leitor queira continuar a ler muito mais, não é? Queira explorar muito mais esse mundo que tu estás a criar. Agora, a última pergunta. Se tu apagares esse capítulo, o livro vai ficar melhor ou vai ficar pior? Se tu tirares uma coisa que faz sentido, obviamente aquilo fica pior. Agora, se tu pensares, ok, eu tirei isto, mas não faz assim tanta diferença, então provavelmente esse capítulo não está a fazer o papel dele. Não significa que o tenhas que apagar, mas podes ver o que é que tu podes fazer para criar mais tensão, para
colocares ali uma peça ou outra que depois vais buscar essa peça muito mais à frente e pode ser que isso acabe por fazer mais sentido. Se não, o melhor é mesmo tirares esse capítulo e concentrares-te noutros que vão trazer muito mais atenção à tua história. Agora, se tu queres mesmo melhorar o teu livro e estás focado em teres o melhor livro de sempre, o que é que tu vais fazer? Isto é como se fosse um mini método. Tu vais ver todos os capítulos que tu tens, não é ler, não vais rever o teu livro, vais ver todos os capítulos que tu tens, vais dar um nome a cada capítulo e agora, para cada capítulo, tu vais escrever o objetivo, o obstáculo e a mudança. Um bocadinho aquilo que eu estive a dizer há pouco, mas agora tu vais fazer no livro todo. Tu tens de saber exatamente quais são aqueles capítulos que realmente fazem sentido estarem ali e aqueles que não fazem sentido porque não muda nada. Depois disso, tu vais marcar aqueles que têm uma mudança e aqueles que não têm mudança nenhuma. E a partir daí, aqueles que não têm nenhuma mudança, tu vais ou apagar ou reescrever, lá está, melhorar, para depois teres um livro que realmente vicia o teu leitor. Agora eu vou-te dizer outra coisa. Um leitor normalmente não vai abandonar uma história que é má. Por isso é que tu tens muitas pessoas que dizem que leram um determinado livro e não gostaram nada da história. O que vai fazer o leitor abandonar o livro é exatamente aquilo que eu te disse no início do vídeo. É quando o meio do livro não cumpre o seu papel. Tu tens o início do livro que faz com que o teu leitor compre os teus livros. Tu tens o final que basicamente marca o teu leitor e vai fazer com que ele queira comprar outros títulos teus. Mas ele só vai chegar ao final se tu tiveres um bom meio. Ou seja, se tu queres ter uma carreira como escritor, tu tens de conseguir escrever, obviamente, um bom início, e eu já tenho um vídeo sobre isso, aqui, vou deixar aqui, que é para o leitor comprar o teu livro. Tu tens de escrever um bom meio, que é para o leitor fazer o quê? Chegar ao final e ficar com aquele impacto do plot twist. E a partir daí, obviamente tens de ter um bom plot twist, não é? A partir daí, comprar outro livro teu. E se tu chegaste até aqui, eu espero que tu tenhas gostado do vídeo. Se sim, convido-te a subscreveres o canal, a dares um gosto e a comentares alguma dúvida que tenhas, assim até me ajudas a ajudar-te. E agora, resta-me desejar-te umas boas leituras e vejo-te num próximo vídeo.